Salmo 46, versículo 1 ao 3. Vamos ler todos juntos? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Amém. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós agradecemos ao Senhor pelo dia que o Senhor nos deu, pela edificação que o Senhor já nos trouxe pela manhã, pela edificação que o Senhor nos trouxe hoje à tarde, e nós queremos, em nome de Jesus, pedir ao Senhor que nos visite mais uma vez, nos edificando através da Tua palavra. Pedimos que o Senhor fale conosco através desse salmo, que o Senhor traga consolo e conforto ao coração daquele que precisa, que o Senhor esteja trazendo direção para aquele que necessita, que o Senhor esteja trazendo conserto e mudança de vida para aquele que precisa, que o Senhor esteja visitando não somente a nós que estamos aqui, mas aqueles que estão em casa, que o Senhor também possa estar visitando suas vidas e a graça do Senhor possa estar sendo manifestada sobre suas vidas também. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, nós pedimos que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor opere em nós e gere em nós essa percepção de que estamos refugiados no Senhor. Que o Senhor gere em nós, ó Deus, a percepção de que o Senhor cuida de nós. E nós pedimos que o Senhor fale conosco através da Tua palavra, para que nós possamos nos alegrar diante do Senhor pelos Teus feitos em nossas vidas. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos. Um salmo extremamente firme no que se refere à intervenção de Deus. Firme no que se refere à convicção de que não importa o que a pessoa passe, ela vai ter um auxílio bem presente no meio das tribulações. Eu gosto desse salmo e é interessante que ele vai falando assim: não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio. A sensação que eu tenho é que ele vai falando de águas espumejando, de tão violentas. Depois ele diz, há um rio. E aí ele começa a falar sobre uma coisa mais parecendo que um rio que calmo e tranquilo, que anda, que flui em algum lugar. E esse é um aspecto interessante, então. Quando nós buscamos em Deus o nosso refúgio e fortaleza, ele traz esse descanso para as nossas almas. Eu queria que nós pensássemos, então, sobre o privilégio que nós temos de podermos nos refugiar em Deus. E o texto aqui, a palavra que eu quero mais dar destaque hoje, é justamente nessa palavra, refúgio. E o texto está dizendo que Deus é o nosso refúgio. Não importa qual país você seja. Qual o problema que você esteja passando. Ele é a sua fonte de refúgio. Ele é o lugar que vai acolher você. Ele é o Deus que nos acolhe em meio às dificuldades da nossa vida. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Quem precisa de refúgio? É a primeira pergunta que a gente faz. Quem é que precisa de refúgio? Quem é que necessita de refúgio? Quem é que busca refúgio? Primeiro, o refúgio é para quem enfrenta medo e insegurança. E nós vamos encontrar muitas vezes o salmista falando a respeito de situações que traziam medo ao coração dele. E todos nós, talvez você, quando vai ler e ver algumas situações que o salmista passava, por ele estar passando por momentos de guerra, momentos de ataques, de luta de espada, e nós não temos isso no nosso contexto, a gente às vezes não tem uma percepção adequada dos perigos que a sociedade nossa nos oferece em comparação com essa sociedade aqui do salmista. Mas assim como o salmista passa por situações que trazem medo e trazem insegurança, todos nós passamos.
É um indivíduo, por exemplo, que está trabalhando e que, de repente, começa a perceber que o patrão está ficando um pouco estranho para o lado dele. Está ríspido, está assim, amarrado. Antigamente dava umas risadas, agora não dá mais. E a pessoa fica assim, naquela sensação de que o ambiente está se preparando para ele perder o emprego. E aí você perde a tranquilidade. Porque o seu emprego é o que sustenta a sua casa. É o que viabiliza vários projetos da família. E aí a intranquilidade começa a reinar no nosso coração. Insegurança. Medo. O medo é uma antecipação do dano. Toda vez que você pensa assim, eu vou em tal lugar e vou sofrer algum dano. Isso é medo. A antecipação do dano. Aí tem gente que tem medo de escuro, né? Gente que tem medo de escuro. Por quê? Porque a pessoa imagina que tem alguma coisa no escuro. Quando liga a luz, o medo vai embora. Mas é a antecipação do dano. É como se alguma coisa ali fosse lhe atacar. E aí é interessante porque tem gente com medo de barata. Eu não sei o que é que uma barata pode fazer para uma pessoa, né, de 80 quilos, de 70 quilos, de 60 quilos. Pisou nela, resolveu o problema. Mas tem gente que tem medo. Parece que a barata vai fazer alguma coisa, né, causar algum dano terrível. Mas medo e insegurança. Quando você estiver nessa situação, você precisa entender que Deus é o seu refúgio e fortaleza e que você está precisando de refúgio. Na situação de medo, de insegurança, Deus é aquele que pode resolver a nossa situação. No Salmo 27, versículo 1 ao 3, nos diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Salmo 46, verso 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, portanto, não temeremos. Eu não sei o que é que você está passando, mas se o temor tem assolado você, tem tirado a sua paz, tem feito você perder noite de sono, está na hora de você começar a confiar mais em Deus e buscar refúgio nele, para que você possa realmente ter o conforto e o equilíbrio necessário para tocar a vida e enfrentar os problemas. Quem é que precisa de refúgio? Primeiro, quem passa por situação de medo e insegurança. Segundo, o refúgio é para quem enfrenta ataques espirituais. Nós não vivemos em um mundo normal, como as pessoas imaginam, que é só um mundo físico, só de gente. No nosso meio tem anjos caídos e anjos de Deus. Eu imagino que em acampamento, normalmente, esses dias eu estava pensando nisso. Todo acampamento, normalmente, tem um mover de Deus, assim, uma edificação. E aí, outro dia eu estava pensando, eu digo, se cada pessoa tem um anjo que protege, imagine que quando nós nos reunimos no acampamento, gente de tudo quanto é lugar, vai para um lugar, e os anjos que acompanham essas pessoas, todos vão para lá. Então, é um acampamento de gente e um acampamento de anjos. E nós precisamos ter essa percepção. Muitas vezes nós estamos enfrentando forças espirituais. E às vezes nós achamos que estamos enfrentando só pessoas. E não conseguimos resolver os problemas. E uma angústia na alma que não passa nunca. Fonte de opressão espiritual. Então nós precisamos entender que nós estamos num mundo onde seres espirituais influenciam ele. Efésios 6,12 diz assim: porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então nós não estamos apenas lidando com problemas do nosso dia a dia, nós estamos lidando com seres espirituais que vão usar esses problemas para nos atacar, para nos atingir, para nos desequilibrar e para nos fazer sofrer nessa vida. Para fazer da nossa vida cristã uma vida miserável. Esses seres espirituais estão aí
para criar uma tempestade no copo d'água e fazer de nós pessoas que dão mau testemunho do Evangelho por causa do desespero e da falta de confiança em Deus. Nós estamos enfrentando esses seres e nós precisamos entender que, se nós precisamos enfrentá-los, nós precisamos buscar refúgio em Deus, porque é Ele quem nos livra do laço do passarinheiro, como diz o Salmo 91, e da peste perniciosa. O passarinheiro, com todas as suas armadilhas, é Ele quem nos livra, e é Ele quem nos dá descanso das tribulações e de todo ataque espiritual. Efésios capítulo 6, versículo 13 ao 18, nos diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. O que Paulo está dizendo é que a nossa vida não é somente correr para o trabalho e voltar para casa, resolver problema de casa e resolver problema da família. A nossa vida envolve uma guerra espiritual e esses seres estão aí para nos atacar e provocar em nós sofrimento. Refúgio é para quem enfrenta ataques espirituais. Para quem é o refúgio? Refúgio é para quem passa por aflições e tribulações. Em momentos de dor, de perda, e não é perda só de pessoas, às vezes nós perdemos coisas que para nós são valiosas. Em momentos de dificuldade, de sofrimento, a Bíblia nos diz que nós precisamos buscar em Deus o nosso refúgio. E aí Mateus 11, 28 nos diz assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Cargas. Eu me lembro que uma vez passei o dia todo parecendo que tinha uma coisa me empurrando. Um peso. Eu estava quase assim, ficando encurvado de tanta opressão espiritual que eu estava sentindo. Deitava na cama e parecia que tinha uma coisa me empurrando em cima do colchão. Aí eu fui lá na igreja Filadélfia. Foi no período que a igreja Filadélfia estava tendo muita cura, muita coisa assim. E aí eu fui, acabou o culto e eu fiquei lá. Aí uma irmã disse: tu vai lá para a tua casa agora? Eu disse: eu só vou depois que eu receber a oração. Aí o pastor Romário estava conversando com uma pessoa lá. E eu esperei a conversa acabar. Quando acabou, eu fui lá conversar com ele. Eu disse: eu estou precisando de uma oração. Ele disse: tá, depois tu passa aí que eu oro. Eu digo: não, passa aí não, eu estou esperando e eu quero é agora. Aí ele disse: então vamos ali. Aí depois ele disse: tu vai fazer o que eu vou mandar? Ele disse: pode falar. Ele botou um olhinho num copinho. Depois disse: quando você bebe um pouquinho desse óleo aqui. Aí bebi um pouquinho do óleo. Ele botou a mão na minha cabeça e começou a orar. E eu senti como se uma coisa subisse de mim assim. Um alívio. Subiu de dentro para fora. E eu quase levei uma queda. Aí ele disse: agora nós vamos fazer um teste para ver o que é que Deus fez em você agora. Chama aquela irmã que está ali esperando. Só bota a mão na cabeça dela assim e diz: receba. E eu fiz isso com ela, a irmã, puf, caiu no chão. E aí eu saí dali muito empolgado, porque depois daquilo ali eu queria fazer isso um monte de gente lá em Salvador, para ver se saía derrubando gente também. Mas é interessante, porque a gente vai passando por momentos de aflição e de opressão, e às vezes as cargas vão aumentando sobre você, e uma oração pode resolver. Uma vez eu conversava com uma pessoa, ele não era convertido ainda, se converteu depois, mas era um macumbeiro. E ele falava assim: se os crentes soubessem o quanto poder eles têm numa oração, eles iam sair por aí orando por todo mundo que ele encontrasse pela frente. Porque uma oração só pode resolver problemas de opressão espiritual na vida das pessoas, pode tirar sofrimento e pode resolver problemas de enfermidade que espíritos malignos colocam.
Então, uma oração simples pode resolver a nossa vida. E o que Jesus fala aqui é que todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados devem buscá-lo, porque ele vai diminuir as suas cargas e ele vai ajudar você a resolver os problemas que precisam ser resolvidos. É ele quem resolve os nossos problemas. E alguns dos problemas que nós temos, ele vai nos mostrar o motivo que nós estamos precisando dele para sermos quebrantados e edificados. E depois, ele resolve tudo. O Senhor, então, nos convoca. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quem é que precisa de refúgio? O refúgio é para os que buscam direção e propósito. Eu não sei se você já se sentiu assim, meio sem direção na vida, sem propósito, sem ânimo, sem vontade nem de levantar de cima de uma cama, porque não sabe para onde vai, nem o que vai fazer. Um monte de coisa para você fazer. Todo mundo, se você perguntar assim, o que é que eu tenho para fazer hoje, todo mundo vai dizer o que você tem para fazer, mas você não se sente motivado para fazer nada. Na sua alma, no seu coração, você não sente motivação para desenvolver nada, nenhum projeto. E aí, o Senhor é quem renova o nosso ânimo e os nossos projetos. A vida parece, às vezes, incerta, mas Jesus pode dar um rumo para a sua vida. Ele pode direcionar e lhe dar propósito na vida. Quem precisa de refúgio, quem precisa de propósito, quem precisa de direção. Essa semana eu estava lendo sobre Mateus, também chamado de Levi, quando Jesus passa na coletoria. Aquele indivíduo tinha um emprego que lhe rendia dinheiro adoidado. Cobrava o imposto que queria, no valor que queria, e ele só precisava pegar a parte do Estado de Roma e entregar. O resto que ele conseguiu, criando as ideias dele para tirar imposto. Todo mundo aqui sabe como é que o governo normalmente tem habilidade para criar imposto de tudo quanto é jeito. Esse indivíduo tinha todo o dinheiro que queria. Um dia Jesus passa por ele e diz, segue-me, e ele largou o emprego que pagava bem e sumiu daquele lugar e nunca mais apareceu. O que é que você acha que estava acontecendo com Levi, também chamado Mateus? Provavelmente a vida dele não tinha propósito nenhum, a não ser ganhar dinheiro. E eu imagino que Deus já estava preparando o coração dele para aquela passada de Jesus, porque a passada de Jesus ali, naquela coletoria, deu a ele novo propósito na vida. Dali para frente, um projeto de vida inteiro nasceu na alma daquele homem e ele teve motivação para viver e para desenvolver a sua vida de forma completamente diferente. Viveu para dinheiro, depois um ganhador de alma extraordinário na mão do Senhor. O que a gente encontra ali? Propósito. Você que está precisando de propósito e direção, busque em Jesus. Ele tem um plano e um propósito para a sua vida. E ele vai dar um rumo para você, que vai mudar a sua história e vai mudar a história de todas as pessoas que andam à sua volta. Todo mundo vai sendo impactado e você vai sendo transformado. Ele pode dar um rumo para as nossas vidas. Refúgio para os que buscam direção e propósito. Provérbio 3, 5 e 6 diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Ele vai endireitar as tuas veredas e vai dar propósito para você seguir o seu caminho de forma abençoadora. Quem precisa de refúgio? O refúgio é para todos que confiam em Deus como sua fortaleza. Todos. Não importa o quanto você acha que está firme agora, você precisa de refúgio em Deus. Você precisa se refugiar no Senhor. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Ele não está distante ou inacessível. Ele está sempre acessível a todos nós. É só você clamar e ele vai lhe socorrer e lhe amparar. Essa precisa ser a nossa percepção, porque Deus é o nosso refúgio. Nós não somos dessa terra, nem dessa vida aqui desse mundo.
Eu até de vez em quando me lembro do indivíduo que foi, acho que foi sendo assaltado e alguém falou alguma coisa com ele e disse assim, eu não sou mais dessa terra. E a pessoa pensou que estava falando com um fantasma e saiu correndo. O indivíduo nós não somos dessa vida, dessa terra. Nós estamos de passagem. A Bíblia diz que nós somos peregrinos. Deus é o nosso refúgio durante todo o tempo da nossa peregrinação nessa terra. Ele é o nosso auxílio, Ele é o nosso protetor, Ele é o nosso ajudador, Ele é quem abençoa a nossa vida, Ele é quem direciona a nossa vida. O projeto dele é o que anda, é o que faz andar. Eu preguei essa semana no acampamento, no monte, e eu fiquei olhando para uma pedra de junto daquela árvore. Um dia eu acho que eu tinha, foi em 94, se eu não me engano. Estava com 21 anos. Sentei embaixo daquela árvore. Falei com Deus, Deus, fala comigo. E me veio um salmo. Eu não lembro nem mais o salmo. Mas li um versículo naquele salmo. E o versículo dizia que eu não deveria ter nem riqueza, nem pobreza, mas o pão que fosse necessário. E aquilo falou muito o coração. Eu já tive fase na vida de procurar prosperidade. Só prosperei o que tinha que prosperar mesmo. E já tive fase na vida que eu desisti de procurar prosperidade. Continuei prosperando dentro do que eu tinha de prosperar mesmo. Nem riqueza e nem pobreza. Quando Deus tem um propósito para a gente não ter nem riqueza e nem pobreza, não se preocupe com pobreza, porque você não vai ficar pobre, e não se preocupe e nem direcione a sua vida para buscar riqueza, porque você também não vai ser rico. Deus tem um propósito para cada um, e Ele vai abrir a porta de acordo com o projeto dele para cada um, e Ele vai fazer as coisas acontecerem de acordo com aquilo que Ele deseja para cada um. Então, não precisa você correr atrás de nada, você só anda na presença de Deus, busque a face do Senhor e siga as orientações dEle, que você vai se dar bem na vida. E Ele tem um projeto para cada um de nós. E é isso que nós precisamos observar. Qual é o projeto que Deus tem para você? O que é que Deus quer para a sua vida? O que é que Deus quer para a sua história? Você precisa entender isso e buscar. Porque Ele é o seu refúgio nessa terra, mas Ele vai direcionar você. Ele não é o tipo de refúgio que a gente às vezes procura no pai da gente ou na mãe, que a gente se enfia dentro de um quarto da casa e depois tranca a porta e fica lá sem fazer nada, passando umas férias lá da vida. Não é isso que Deus faz conosco. Ele é o refúgio que dá direção, que dá propósito e que faz de você alguém útil no ambiente que você está. Ele faz com que a sua história se torne dê sentido à sua história e ela se torne uma bênção para a vida das pessoas. O que é que Deus quer fazer com você nos dias que lhe restam nessa vida? Então, procure isso, para que você possa ser direcionado por Ele. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos. Então, primeiro, quem que precisa de refúgio? Segundo, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. O que é um refúgio? O que um refúgio oferece? Quem precisa de refúgio? Nós já vimos. O que é que um refúgio oferece? Essa é a segunda coisa que eu gostaria que nós pensássemos hoje. Um refúgio oferece proteção. Você já viu gente no meio da guerra? Aí ele fica atrás de um refúgio. O que é que ele está procurando? Se livrar de tiro, de bala, né? De canhão, de ataques. Às vezes a pessoa precisa dormir, precisa ir para o refúgio. Porque no refúgio que ele vai ter o descanso necessário, é um ambiente preparado para proteção. Então, quem precisa de proteção, busca o refúgio. O refúgio oferece proteção. Salmo 91, verso 2 e 3. Direi ao Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele é o refúgio, o lugar de proteção. O que é que um refúgio oferece? Segurança. Além de nos proteger, o refúgio traz uma sensação de segurança, que tranquiliza o coração e acalma
a ansiedade. Todo mundo que tem problema com ansiedade, todo mundo, eu acredito que uma hora ou outra tenha, é essa sensação de insegurança. Deus é o seu refúgio. E é interessante que você não precisa correr para um lugar. Você, estando em Deus, você está refugiado. A sensação de segurança vai vir, você estando em Deus. E você vai caminhar nessa terra com essa sensação de segurança. Porque aquele que controla todas as coisas está conspirando a seu favor. Está direcionando a sua vida. Direcionando a sua alma. E fazendo de você alguém protegido nessa terra. Salmo 34, versos 6 e 7 ainda diz assim. Aqui não é mais sobre segurança. Foi o salmo que eu esqueci de falar sobre o refúgio, sobre proteção. Clamou este aflito e o Senhor o ouviu. E o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Depois nós temos Provérbios 18, 10, que nos diz assim. O nome do Senhor é uma torre forte. Os justos correm para ela e estão seguros. Corre para a torre. E o que é a torre forte? O nome do Senhor. O nome do Senhor é torre forte. Você o invoca e ele aparece. O nome do Senhor é torre forte. Você o invoca e a presença dele se manifesta a seu favor. E os anjos dele são enviados para lhe socorrer, para lhe abençoar, para lhe proteger. Nós precisamos entender que apesar de nós não estarmos no mundo que oferece segurança, nós temos um Deus que nos dá segurança por onde nós estivermos. E nós precisamos entender que Ele está no controle das nossas vidas e vai direcionar a nossa vida e nosso coração. Um refúgio oferece proteção, um refúgio oferece segurança. Um refúgio oferece descanso. E a gente vai ouvir algumas vezes Jesus falando a respeito de descanso. Mateus 11, 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu vou tirar essa carga que está sobre você. Vou carregar um pouco com você. Vou lhe ajudar nessa caminhada. Eu vos aliviarei. É a palavra de Jesus, nos oferecendo descanso. Mateus 6, versículo 33 ainda diz assim. Buscai, pois, primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O que é que ele está dizendo? Que nós vamos ter que parar de correr atrás de o que é que nós vamos comer, o que é que nós vamos beber, o que é que nós vamos vestir. Coisas do nosso dia a dia que nós precisamos. Jesus diz, não fique ansioso com essas coisas. Tenha o descanso de se dedicar ao reino, essas coisas vos serão acrescentadas. Porque o Deus que controla todas as coisas e que cuida dos pardais e que não permite que falte alimento para eles, cuida de você também. E você vale muito mais do que um pardal ou do que uma planta. Essa semana, não sei se alguém viu o pezinho de ipê ali. Ficou lindo. Tirei umas fotos dos cachinhos de ipê amarelo ali na porta da casa pastoral. Em um dia, flor. No outro dia, nada. E eu fiquei olhando e disse, mas moço, só um dia de beleza. Um ano inteiro esperando para um dia de beleza. Ficou lindo, mas já passou. Nós somos muito mais do que uma planta como essa. E Deus nos vê muito mais valiosos do que uma planta como essa. E Ele cuida da planta, cuida de cada um de nós. Então você está sendo cuidado por Deus. E Ele oferece para nós descanso. O refúgio é o lugar de descanso. O refúgio também é o lugar de renovação. Alguém que está cansado, sobrecarregado, no meio de uma batalha, e ele vai para o refúgio, lá tem água, lá tem uma comida, tem um lugarzinho de descanso, você vai renovar suas forças, e depois você vai sair dali e vai batalhar de novo. O refúgio é o lugar de descanso, e Deus é o nosso descanso. Isaías 40, versículo 31 diz assim, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Não tem nada que acabe com o projeto de vida de alguém que se firma no Senhor. E é isso que o texto está nos mostrando. Você precisa ter o seu projeto de vida firmado no Senhor, e Ele vai lhe dar o descanso necessário
na hora certa, para que você renove as suas forças e você continue a sua jornada de forma saudável e abençoadora. Deus está cuidando de nós e esse renovo vai vir para nós. Eu me lembro também de um outro texto, 1 Samuel 30, versículo 3 ao 6. Uma experiência que Davi teve. Davi e seus homens vieram à cidade, e ele a queimada, e suas mulheres, seus filhos, suas filhas eram levadas cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezraelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam amargurados, com amargura. Todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Renovou as forças. Aí eu fiquei hoje pensando aqui, 600 heróis de Israel, homens temidos em todo lugar da terra naquela época. Esses homens aqui, quando alguém dizia assim, o exército 600 de Davi vem junto, todo mundo tremia nas bases, porque eram homens extremamente capacitados. Estavam querendo apedrejar Davi. Imagina a situação de Davi nessa situação. Escapava se esses homens fossem pegar? Não escapava, não. Mas o que acontece com Davi é que depois dele ver a situação e ver que o negócio estava pendendo para o lado dele, estava querendo apedrejar ele se reanimou no Senhor. E isso fez a diferença. Porque ele se reanimou, os homens se reanimaram e foram atrás para conquistar de volta seus familiares e o patrimônio que tinham perdido. E o que nós encontramos aqui é renovação. Deus é o nosso refúgio e Ele traz renovação para a nossa vida. Renovação de projeto, renovação de propósito, renovação de forças para continuar guerreando pelo que você precisa guerrear. Renovação é o que o nosso refúgio nos oferece. O que é que um refúgio nos oferece? Esperança. Esperança é outra coisa que o refúgio oferece. E aí nós nos lembramos dos refugiados, que estão em países que estão sendo desequilibrados por conta de brigas internas, e esse povo sai, e o que é que faz eles saírem de lá? Irem buscar um lugar de refúgio. Esperança. A esperança de ter uma vida melhor, de ter um lugar que ofereça uma condição de vida melhor, vai fazendo essas pessoas tocarem a vida. E aí o que nós encontramos aqui é justamente essa esperança que a palavra de Deus traz para nós. Deus é a nossa esperança. Sem Ele, nós não temos nada. E ainda que você não tenha nada, com Ele, a esperança vai brotar em seu coração, porque Ele pode lhe tirar, como fez com Davi, de um lugar do cuidado, do pastoreio de cabras no meio do campo, e colocar você como o rei mais influente da terra, inclusive até hoje, uma referência de rei. Deus pode fazer isso de uma criança que Ele escolheu e que Ele fez crescer à vista da sociedade. E Ele pode fazer isso com qualquer um de nós. O que nós encontramos aqui é a esperança como fonte desse refúgio que vai brotando no nosso coração e gerando em nós energia para vivermos uma vida abençoada diante de Deus. Romanos 15, 13 diz assim: e o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. E aí nós voltamos ao caso de Davi, em 1 Samuel 30, verso 3 ao 6. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Eu imagino que Deus fez assim, uma gotinha de esperança na alma angustiada de quem chorou até não ter mais forças para chorar. Você já chorou até não ter mais força para chorar? Eu já fiquei assim algumas vezes na minha vida, quando era menino principalmente. E eu chorava e depois não tinha mais nem lágrima para sair. E cansava tanto que dormia. Já viu o menino dormindo depois de chorar muito? Pois é.
Esse pessoal aqui estava assim, a energia já tinha ido embora, de tanto choro. Mas o que acontece com Davi é que ele se reanima no Senhor. Uma gotinha de esperança colocada no coração faz o indivíduo voltar a ter energia para lutar. Acontece isso conosco, nordestinos, quando a gente sente cheiro de chuva. Ah, não quero mais plantar, não quero mais mexer com terra, mas na hora que começa a sentir o cheirinho da terra molhada, o povo começa a se animar. Tem um efeito psicológico na gente. A esperança de uma vida melhor, de algo diferente brotando na nossa vida, de um projeto novo, trazendo vigor novo para a nossa alma. O que a gente encontra em Davi é justamente isso. Se reanimou no Senhor, porque brotou a esperança, que fez com que ele fosse atrás da família. A esperança que fez com que alguns já cansados, 200 ficaram no meio do caminho e os 400 continuaram seguindo para lutar até destruir todos os inimigos. A esperança faz coisas extraordinárias em nossa vida. O refúgio é fonte de esperança. O nosso Deus é a nossa esperança e Ele quer mudar a nossa história e nós precisamos ter esperança de que Ele vai fazer aquilo que Ele determinou para nós. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos. Que Deus nos abençoe e que você saia daqui motivado a confiar no Senhor. Eu não sei se você tem passado por momentos difíceis na sua vida, mas eu quero lhe dizer uma coisa. Deus pode mudar a sua história, pode mudar a sua vida, pode mudar a sua circunstância, pode fazer de você alguém renovado e restaurado na presença dele. Deus pode trazer renovo para você, pode trazer um novo ânimo para você continuar trabalhando, para você continuar desenvolvendo os projetos. Deus pode trazer projetos novos para você. E Deus pode revolucionar a sua vida, a sua história e o lugar que você está. Deus pode fazer coisas extraordinárias através de você. Você só precisa crer e procurar servir a Deus de forma que Ele vai orientando você para que você possa ter sucesso na sua empreitada. Porque Ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Portanto, não temeremos. Não temeremos, ainda que os desafios sejam grandes. Não temeremos, ainda que os danos já tenham sido grandes na nossa vida. Não temeremos, porque o Deus que nós servimos pode reverter qualquer situação. Amém? Vamos levantar, vamos orar. Nosso refúgio e fortaleza, nós aqui estamos diante do Senhor para buscar os benefícios do refúgio que o Senhor oferece. Nosso refúgio e fortaleza, entra com a tua providência na vida daqueles que estão enfermos, que estão aqui no nosso meio. E socorre, ampara, cura, transforma, para que o teu nome seja glorificado. Nosso refúgio e fortaleza, visita aqueles que estão passando por momentos de sofrimento e de dor, de angústia na alma, de medo, de insegurança. Entra com a tua providência e resolve os problemas que estão desequilibrando essa alma cansada na tua presença. Nosso refúgio e fortaleza. Entra com a tua providência e traz descanso para esse oprimido que está necessitando tanto de ajuda. Entra com a tua providência nessa alma, nesse coração. Traz renovo para que a graça do Senhor possa ser glorificada em sua vida. Nosso refúgio e fortaleza, traz a tua proteção, traz o descanso, para que a tua graça possa ser glorificada, para que nós possamos ver a tua mão, curando e transformando vidas. Traz propósito novo para o coração, traz ânimo novo para a alma. Nosso refúgio e fortaleza, abre as portas necessárias, para que vidas aqui, ó Deus, que estão com projetos emperrados, possam ter os seus projetos desemperrados e possam tocá-los novamente, para que a obra do Senhor possa ser manifestada em suas vidas e possam se sentir realizados por aquilo que tem feito. Ó Deus, tem misericórdia de cada um de nós, pois nós precisamos tanto de Ti.
Tem misericórdia de nós quando nós confiamos e buscamos refúgio no dinheiro, quando confiamos e buscamos refúgio na família, confiamos e buscamos refúgio nos amigos, nas pessoas influentes que conhecemos e não buscamos no Senhor. Tem misericórdia de nós, pois Tu és o nosso refúgio, Tu és o nosso tesouro escondido. E nós pedimos em nome de Jesus, dá-nos essa percepção para que possamos nos refugiar sempre no Senhor. Entra com a Tua providência, cura quem precisa ser curado, transforma a alma, transforma o coração, liberta, Senhor Deus, desses complexos de inferioridade que faz sofrer. Em nome do Senhor Jesus, destrava essa vida que está travada pelas forças das trevas. Em nome de Jesus, repreende essas forças espirituais que estão oprimindo e amarrando e impedindo de viver uma vida tranquila e feliz. Tira essas cargas e dá vitória. Em nome do Senhor Jesus nós te pedimos. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre nós e sobre a igreja do Senhor Jesus, espalhada em toda a terra. Amém.